Fala pessoal, tudo certo, tudo bem? Tamo nessa aqui, tamo aqui em viagem, olha as crianças ali, ó, as criancinhas. Vambora, vamos tratar do Internacional, de todas as coisas importantes, começando uma semana importantíssima, a semana mais importante dos últimos anos do Internacional, e nós temos muita coisa para conversar agora. Vamos atualizar a todos vocês de todas as informações importantes no Inter no começo da semana da grande decisão da Copa do Brasil de 2019. Todo mundo chegando, porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Internacional. Vamos ao primeiro destaque. O começo da semana em que o Internacional chega da forma mais madura e preparada possível para a decisão da Copa do Brasil. O Inter construiu a sua campanha em cima de maturidade, em cima de qualidade, em cima de um time bem organizado, em cima de jogadores que individualmente renderam bastante. E não é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil não é um milagre o Inter ter chegado à final. O Internacional conseguiu boas atuações e bons momentos em outras competições também. Tem o Campeonato Brasileiro agora que termina bem o primeiro turno, até vou falar sobre isso depois. Então tem muita coisa que faz com que todos nós colorados estejamos mas muito confiantes de que o Inter possa realmente construir o seu título da Copa do Brasil com uma grande vitória na quarta-feira. O Internacional chega em nível de excelência física, técnica, tática e psicológica. O segundo ponto é justamente a única coisa que preocupa neste momento. O D'Alessandro, gente, teve um desconforto muscular no treino de ontem. Eu não vou dizer que ele é dúvida para o jogo, porque até o Odair já disse que ele vai jogar. O D'Alessandro vai estar em campo na quarta-feira. A questão é se esse desconforto muscular pode tirar a condição de 100% do D'Alessandro para essa partida. Que se ele pode entrar descontado. Isso me preocupa, porque o D'Alessandro é um jogador que já tem uma idade avançada e ele precisa estar nos cascos, como se diz, né? Precisa estar na melhor da sua condição física para render bom futebol. Então que esse desconforto muscular não tire dele nem 1% sequer da sua capacidade de render um bom futebol na quarta-feira, porque nós precisamos muito dele, porque dentro de casa o D'Alessandro, nosso meio armador, é o cara que é o principal responsável por todo o processo de produção do meio campo. Precisamos muito do D'Alessandro. Terceiro ponto que eu quero tratar com vocês. Gente, a grande discussão, e agora eu vou dar minha opinião muito clara e sem ser político. Eu vou dar minha opinião direta e sincera sobre essa questão que envolve sócios do Internacional emprestarem ou venderem ingressos num momento como esse. Vamos lá. O Internacional é cultural no Inter, não vamos fechar os olhos, que sócios, quando não vão ao jogo, emprestam a carteirinha para alguém, para um outro ir, tá? Porque não há, neste momento, uma individualização, não há, por parte do Internacional, algo que ateste, quando alguém entra no estádio, de que é o titular da carteirinha. Isso acontece muito. E vou dizer mais, durante o ano, em jogos normais, isso faz até com que tenha mais público no Beira-Rio. Naqueles jogos de público médio, que não enche o estádio, pode ter certeza que o emprestar carteirinha bota umas 3, 4, 5 mil pessoas a mais no estádio. O cara não vai, empresta para alguém ir, tá? Isso é verdade. Isso até é bom para o clube. Mas é bom o suficiente, pensando num momento difícil como esse, de grandes jogos decisivos, em que tem gente que vende a sua entrada no estádio, tem gente que é sócio do Inter para vender ingresso. O Inter está identificando e está punindo, está afastando do quadro social, porque esse comércio é absolutamente proibido. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se encaminha para uma ideia de biometria. Biometria é o seguinte, tu vai colocar o dedo na entrada do estádio, vai dizer se a carteirinha é tua ou não. Se é tua, tu vai entrar. Se não é tua, tu não vai entrar no estádio. Nós estamos caminhando a isso. Então tem os prós e os contras. Tem esse universo de jogos médios durante o ano, em que emprestar a carteirinha faz com que tenhamos mais público no Beira-Rio, e tem esses grandes jogos que tem gente que vende ingresso. Isso é um absurdo, isso tem que ser coibido. O fato é que eu espero que o dia que a biometria estiver colocada, isso incentive a mais pessoas se associarem ao clube. Afinal, aqueles que vão com carteirinha emprestada, de repente tomem a iniciativa de se associar ao clube também. Quarto ponto importante sobre o Inter no Campeonato Brasileiro. Gente, o Inter do Odair Hellmann conseguiu neste primeiro turno, em que terminou no G4, na quarta colocação, uma campanha admirável, porque o Inter esteve dividindo a atenção com duas outras competições durante essa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Então, o Odair Hellmann, isso é importante dizer, no Internacional já conseguiu a melhor campanha de primeiro turno de Campeonato Brasileiro
e a terceira melhor campanha de primeiro turno de Campeonato Brasileiro nesses 2 anos que ele está no Internacional, nesses 2 campeonatos brasileiros que ele disputa. O Oder Hellmann tem ido muito bem com o Internacional em Campeonato Brasileiro. E eu repito aquilo para vocês. Nós temos um segundo turno da competição inteiro para jogar com dedicação exclusiva, porque quarta-feira termina a Copa do Brasil. E a partir de domingo contra a Chapecoense, que começa o retorno, todo o retorno, o Inter não tem outra competição para disputar e o Inter tem grande chance de brigar pelo título, inclusive ainda, e eu trabalho essa ideia. São 9 pontos do líder, mas o líder Flamengo vai ter uma Libertadores da América para se dedicar também. Vamos ver, dá para brigar sim, vamos brigar com força nessa competição. E último ponto, eu queria analisar um pouco com a cabeça do Atlético Paranaense. Como é que os caras devem estar... A nossa visão é muito clara. Vamos fazer o abafa, vamos jogar como a gente sempre joga no Beira-Rio e vamos tentar matar essa charada e ganhar do Atlético Paranaense com a força que nós temos. Essa é a nossa ideia. E a ideia do Atlético, como é que será que eles estão projetando esse confronto? Eles sabem da força do Inter dentro de casa. Será que eles vêm com resguardos defensivos? Não tem saldo qualificado, né? Não tem aquela coisa assim de o Atlético fazer 1 gol e o Internacional tem que fazer 3. Não tem, é saldo simples. O Inter joga por uma vitória. E se for uma vitória mínima, vai para os pênaltis. Se for por 1 gol de diferença, seja qualquer placar por 1 gol de diferença. Então, como estaria pensando o jogo o Atlético Paranaense? O técnico Thiago Nunes. Joga resguardado defensivamente para conter o ímpeto do Inter, joga marcando em cima para o Inter não chegar e de repente deixando mais espaços. Eu tenho muita curiosidade a maneira da postura deles entrarem em campo no jogo de quarta-feira. Vamos ver, saberemos na hora. Grande abraço!